tecidos muito ordinarios, você precisava beneficiar aquilo, então tinha que guardar. Exatamente. Guardava, você beneficiava o tecido. E a rotatividade era muito grande, você tinha que readaptar padrões, estruturas, redes já construtivas para ficar fazendo as permutações. Estamparia, é isso. Já estamparia, já a tricotã, já são outros tipos, são outros níveis de indústria. A empresa nossa fazia esse tipo de trabalho basicamente com tecidos a facção que vinha de Americana, né, que era um centro distribuidor de tecidos bastante popularizante, que precisavam realmente de uma ilusão de ótica para serem vendidos. Isso era Eu acho interessante porque durante a pesquisa que eu fiz, tentando recuperar a obra do Maluf, eu me deparei com essas situações onde a gente percebe que a história da arte ela é feita com uma seriedade que às vezes, no momento em que a história está se fazendo, não é tão sério assim, quer dizer, havia necessidade de se beneficiar um tecido, de tornar invisíveis defeitos do tecido, e isso não se computa, tá certo? A gente faz, quer dizer, os artistas fazem um trabalho que tinha que ser feito e pronto, e depois a história conta isso com outras palavras de uma forma mais pura, mas durante essa pesquisa eu percebi que a arte, o design e a programação visual, eles são fruto de necessidades muito específicas, muito cotidianas, quer dizer, não havia uma elaboração teórica, empolada, enfim, precisava vender agrotóxico. Então, vamos fazer um produto, um logozinho para Agrofon, para Criofon, quer dizer, não é? Quer dizer, é um sentido prático que a história da arte joga na gaveta e põe como se tudo fosse não. Então, os logos e tal, como se fosse uma coisa que fizesse, que fosse pura, que fosse limpa, né? E não é bem assim. São necessidades cotidianas que foram criando essa história. E eu acho que essa história ainda tem muito a ser revelado, né? Acho que esse é um primeiro passo que a gente está dando para recuperar essa história que enfim, é muito pouco transparente. A história é elegante, né? A verdade é diferente. Ainda estamos sobreviventes. Vamos ter uma outra coisa. No começo da sua fala, você falou uma coisa muito marcante da história do IAC, de dizer a arte brasileira não existe, vai começar a fazer agora. Exatamente. Aí me deu curiosidade de saber como era, na formação de vocês, a visão que vocês tinham, por exemplo, do modernismo, dos dois, enfim, daquilo que é considerado a tradição moderna brasileira. É outra curiosidade que eu tenho, você estava presente, tem um artista que o Albert, depois no Brasil na década de 30, que pipoca de vez em quando, durante o modernismo brasileiro, aparece alguma coisa estilo Albert, né? As gravuras de Ligia Pape, enfim. Essa era uma referência para vocês, o trabalho do Albert? A obra do Albers era divulgada, porque o Albers tinha um aspecto científico que era a questão da velocidade das cores. A obra gráfica dele é muito discutível, certo? Quer dizer, eu acho que o Albers era mais interessante nesse tipo de cientificação da gradação de cores, principalmente. Inclusive tinha uns manuais com todas essas velocidades do azul, do vermelho, de todas as cores, né? Agora, essa parte de apresentação gráfica do trabalho dele, eu acho que foi muito absorvida aqui no Brasil. Isso eu acho que foi porque existe até hoje
elementos de sobrevivências fundamentados nesses trabalhos. Agora, não são trabalhos concretos. A questão da análise científica da cor é uma coisa. Ele só faz arte concreta quando ele chega na homenagem ao quadrado. E aí faz uma referência específica ao suporte. Eu não conheço tanto a obra dele, mas essa é a única exemplar dizendo sobre arte concreta. Na semana de 22 foi Como é que é? o modernismo de 22, como você viu? Não, eu acho que, como todos veem, uma adequação brasileira foi um tipo de... Eu tenho um respeito pela obra da Tarsila, e pela Tarsila, muito particularmente. Eu acho que ela se destaca em todos os sentidos, né? Tanto como artista como pessoa, né? Quer dizer, naquele período, né? E essa questão da antropofagia, essa questão esse tipo de transformação, eu achava muito importante, mas não deixava de ser uma coisa representativa, certo? Uma coisa figurativa, ainda que fosse transformadora, né? O restante, vamos dizer, todos os outros, era uma questão de bom gosto, mas a Tarsila não, era uma questão essencial, né? Os outros eu não posso ficar te falando, porque era sempre uma adaptação da linguagem do Art Deco, quer dizer, não era nem sequer uma escola de pintura, mas uma adequação, vamos dizer, das artes decorativas que se tornaram legíveis nos tempos brasileiros, né? É uma coisa muito discutível, né? Quer dizer, neste momento a gente traz isso como um dado onde eu sobrevivi muito, né, na atividade, mas eu não acho que seja uma coisa a ser marcante para o futuro, né? Eu acho que essa coisa está se esgotando. Ela passou a ter um tipo de patamar de trocas de interesses, mas está se esvaziando como conceito artístico. Essa exposição que foi feita no Rio da coleção do Sérgio Fabel, ela revelou uma série de coisas muito mais importantes do que a semana de 22, né? Seja do Belmiro, seja do Romano Santiago, inúmeras obras, né? Respondindo. Eu quero fazer uma pergunta. Pois é, mas eu ia fazer a pergunta, mas de algum modo o Maluf, no fim da fala, respondeu. Justamente sobre o modernismo, eu pensava na Regina Grassi, no Gomide, como ficava essa atividade, como, eu não vou tomar o tempo de 3 pessoas, mas me parece, eu pensei em você como presidente, talvez pudesse responder, ela é apenas algo ornamental, algo chique, art déco, vista, ou a gente poderia ver numa ótica diferente essa atividade? Eu acho que o Gomide, principalmente, era uma pessoa tão instruída, ele tinha uma autocrítica tão grande, que ele não tornou a obra dele popular. Por quê? Porque ele sentia que ele era um art déco, ele sentia que a trilha dele era mais na linha da decoração do que da representação artística, certo? Ele só passou a ter a disposição de entrar no terreno artístico já bem mais tarde do tempo que ele voltou. Aí já era tarde, né? Mas vamos ver aquela atividade com tecidos da Regina, as formas geométricas, travesseiros, tudo isso, né? Tapetes, tudo isso. Não, eu acho tudo isso. Não, eu sei, mas cai fora exatamente desse seu enfoque, né? No fim da sua fala agora. Cai porque ela seja mal. Exatamente. Eu ia também fazer essa diferença, de como ali esse ideal da solução dos objetos a partir de novos princípios plásticos existe, mas ele, dada a inexistência desse contexto de um substrato industrial, mínimo que seja, como vai ter nos anos 50, cai exatamente nessa dimensão artesanal.
E aí até eu faria essa distinção, Regina, entre... Porque você estava falando antes, depois que acabou a questão da história elegante, né? Acho que às vezes as questões eram muito práticas, muito empíricas. Eu acho que se a gente for analisar cada caso pode ser bem prático. Mas a soma de casos exatamente dá a distinção dos anos 50 e desse movimento do desenho industrial. Porque aí até a outra história, a história que tenta ficar encontrando pioneiros, exatamente tende a encontrar mais densidade em casos que são sim mais práticos. Enquanto que nos anos 50 cada um pode ser prático, mas se você toma um conjunto de fatores, e sobretudo aí o caso da arte concreta, porque o caso do agrotóxico, fosse antes, o Santa Rosa teria resolvido talvez com uma plantinha, enquanto que cada caso, por mais empírico que seja, ele é encarado a partir dessa questão da industrialização, dos princípios formais, da forma racional, que dá, a meu ver, óbvio, né, a distinção dessa produção, e dessa produção em bloco. Eu também acho que o conjunto forma uma visualidade nova, né, nos anos 50. Essa soma de casos particulares forma mesmo uma nova cara, né, tanto para as artes como para a programação visual. Enfim, eu acho que dá uma deslanchada, mas o que eu acho divertido enquanto pesquisadora é perceber como isso é feito caso a caso, né, como é uma somatória que a gente sabe que, enfim, a gente percebe como é suado mesmo, né? Enfim, a indústria não solicitava, não tinha demanda da indústria dos designers, né? Tanto que a escola, o curso de design do MASP fechou rapidamente, porque a indústria nunca acabou solicitando. Quer dizer, um caso ou outro, você tem a família Lerner pedindo coisas específicas, mas aí já tinha uma tradição de colecionismo na família. Você não tem a indústria nacional fazendo uma aposta no design, nem na programação visual, quer dizer, é um caso ou outro, né? E aí isso vai se formando. Eu concordo que isso forma um conjunto mesmo, que a gente tem que olhar para o conjunto. Mas, como a gente está falando aqui, num caso particular, né? Mas eu acho que a indústria não colaborou mesmo com a criação, com o desenvolvimento do design brasileiro. Acho que a gente tem a indústria de móveis, mas são coisas muito, muito específicas. Eu não sei se você concorda. Porque eu acho, não, eu concordo, mas é porque eu não sublinhei algo que eu acho muito importante, é que é efetivamente a produção dos anos 50 que constitui o campo do desenho industrial, que não apenas dá visibilidade, mas constitui, se pensar que em 63 é constituída a primeira Associação Brasileira de Desenho Industrial, é a partir daí. Hoje a gente pode dizer, como o senhor disse, como ainda estamos carentes, né, de que por que não se investe em desenho industrial, muito pouco em programação visual, mas a produção anterior aos anos 50 não justifica, não constitui um campo, enquanto que o trabalho dos anos 50, esse sim constitui. Acho que isso é importante, é um outro diferencial.